Uma ótima noite a todas. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é comunicação, que é a base para você ter relacionamentos saudáveis, para você conseguir prosperar, para você conseguir vender, para você conseguir cobrar o seu valor. Então, a comunicação, ela é assim. Realmente, a base, a fundação, porque se você sabe se comunicar, se você sabe transmitir confiança para as pessoas que você convive, as pessoas vão te dar credibilidade e com isso você vai conseguir ter resultados positivos em todas as áreas da vida. Só que tem um ponto muito relevante, que é o que eu quero frisar muito com vocês aqui, é que a comunicação, ela não é só você aprender técnicas para falar, para você ser ouvida, não. A comunicação, o primeiro passo para você ter uma comunicação de valor é você saber lidar com as suas questões internas. É o medo da crítica, é o medo de falar, é o medo do que as pessoas vão pensar daquilo que você está falando. Esses medos, essas inseguranças, essas crenças limitantes, elas atrapalham muito mais a sua comunicação do que, de fato, você saber falar, você saber gesticular. Faz sentido para vocês? Porque o que a gente vai externalizar tem muito a ver com aquilo que a gente sente sobre a gente. Então, se você não se sente segura, se você não reconhece o seu valor, o seu potencial, se você não se ama, se você não sente apreciação com relação a você, quando você for falar com as pessoas, esses sentimentos vão vir primeiro e você vai acabar se sentindo inferior. E com esse sentimento de inferioridade, você começa a achar que as pessoas estão te achando inferior. E com isso, a sua comunicação fica totalmente prejudicada. Então, eu fiz essa breve introdução para vocês entenderem a importância desse assunto de hoje. Quero que vocês saiam daqui com a mente assim. Pode ser que hoje eu ainda não me comunico do jeito que eu realmente gostaria, mas existe uma jornada que eu estou disposta a mergulhar para que eu melhore o meu sentimento com relação a mim mesma e isso reflita externamente para as pessoas. Então, bora lá começar com o nosso conteúdo diretamente, que vocês me conhecem, que aqui não tem enrolação, eu já começo já direto no conteúdo. E eu quero que você, só relembrar, tá, gente? Tem aqui o chat. No chat você pode falar, pode conduzir ali uma pergunta, que eu vou ter esse momento, tá, para responder vocês. No final, né, eu abro também esse momento, porque agora vocês vão falando ali, à medida que eu ver que for que casar com o conteúdo, eu já vou pegando o que vocês falaram, o gancho ali e já colocando aqui dentro. Então eu quero que seja assim, um momento muito participativo, de vocês falarem, de vocês escreverem, e aí a gente vai ter nessa troca aqui, tá? Porque de fato é uma troca, né, gente? Nós estamos aqui realmente dispostos a melhorar, a evoluir. Então, uma ajuda a outra. Eu aprendo demais com vocês também, vocês não fazem ideia, tá? Então, vou começar a compartilhar aqui o slide, que eu fiz o slide para a gente ter aqui uma base e não se perder muito, né? Porque se deixar, a gente fica aqui conversando até 11 horas da noite, não é mesmo? Então, É, eu quero trabalhar aqui com vocês o seguinte hoje, que é o fale e seja ouvida. Porque não adianta só falar. Você precisa sentir também que as pessoas estão te escutando e as pessoas estão absorvendo o que você está falando. Quem aqui já sentiu em algum momento que assim, tava falando, 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 mas as pessoas não estavam entendendo o que você estava falando? E as pessoas não estavam se captando o que que você gostaria de dizer com aquela fala sua? Quem aqui já passou por uma situação assim? Me conta aqui no chat. Diga assim, eu. Quem aqui já passou por isso? Porque muitas vezes a gente fala, só que as pessoas não nos compreendem. E às vezes não é uma questão nem da pessoa, é uma questão interna da gente.
Porque a gente não conseguiu organizar o nosso pensamento e não conseguiu se posicionar para que a pessoa entendesse aquilo que a gente está falando. Pois é. Então, essa masterclass a gente vai falar sobre isso, tá? Eu quero que você seja uma mulher respeitada. Eu quero que você se torne uma mulher autoconfiante, que fala com segurança e que não precisa ficar provando o seu valor o tempo inteiro. Tem jeito, tá, gente? E eu vou conduzir vocês hoje nessa aula aqui para esse resultado, tá? Então vamos começar perguntando, né? Se perguntando também, abrindo aí esse espaço, né, para fala. Por que algumas mulheres são ouvidas e outras não? Vocês já repararam que tem mulher que começa a falar e todo mundo assim meio que para prestar atenção no que ela tá falando? Ela não precisa forçar, ela não precisa gritar, mas o jeito que ela se comunica tem algo diferente. E nesse algo diferente, as pessoas começam a, como se fosse assim, absorver vários pontos ali que tornam essa comunicação magnética. Por exemplo, o tom de voz da pessoa, a postura, o olhar, o ritmo da fala. Então, quando a pessoa abre a boca para falar, ela tem todo um jeito ali que faz com que as pessoas foquem a atenção nela e com isso compreendam a sua mensagem. Vou dar alguns exemplos aqui de comunicadoras, né? Por exemplo, a Ana Maria Braga. Ela é uma comunicadora nata. Ela tem ritmo na voz. Ela olha assim, parece na câmera, parece que ela tá olhando para você, não é? Ela tem um jeito ali muito diferente na comunicação dela. E tem várias mulheres, né, que são essas mulheres famosas, que assim, elas chegam e já são notadas. Mas não precisa ser só famosa. Eu tenho certeza que tem alguma pessoa aí no seu convívio que ela é essa pessoa. Ela fala de um jeito que todo mundo escuta, ela acaba conseguindo as coisas que ela quer. Ela tem uma identidade diferente, um negócio diferente com ela, que faz com que as pessoas a escutem. Vocês conseguem lembrar de alguém para a gente materializar isso? Quem é que lembra de alguém? Uma mulher que ela tem esse papel. Ela tem essa presença, ela tem essa energia e do seu convívio e ela acaba conseguindo coisas, ela acaba de fato tendo mais oportunidades pelo jeito que ela fala. Me conta aqui. Deixa eu pensar uma pessoa no meu convívio. Nossa, tem várias. Mas uma, por exemplo, assim, que trabalha comigo aqui, a Mari. Ela tem um jeito de falar muito magnético. Porque ela tem tom de voz, ela tem postura, o olhar dela, o ritmo da fala. Ela consegue vender qualquer coisa. Só que, gente, tem uma coisa muito importante aqui. Dá a sensação que é dom, né? A pessoa nasce com o dom. Ah, ela tem o dom de comunicar. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Não é dom, tá? Não é dom. Na verdade, é equilíbrio emocional e treino de postura magnética, que é o que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. Ai, Lohane, tem como eu, toda travada, toda tímida, com dificuldade de comunicar, me tornar uma mulher que comunica de forma magnética, que comunica de uma forma que encanta? Tem, tem. Porque a gente consegue tudo na vida. A gente consegue qualquer coisa na nossa vida, se a gente tiver perseverança e foco. Então, se você determinou um objetivo na sua vida, às vezes hoje você acha que ele é impossível, ele não é impossível. Mas ele precisa de perseverança e precisa do seu foco. Porque às vezes não vai ser no primeiro mês, às vezes não vai ser no segundo mês, mas se você não desistir, você vai se tornar essa pessoa que você deseja ser.
Pode ser que os maiores problemas da sua vida hoje, eles ainda não se resolveram porque você desistiu. Pode ser que você desistiu até mesmo de você. E você pense assim: ah, isso não é pra mim, não. Então realmente não vai ser. Porque tudo aquilo que você pensa sobre você se torna real. Tá fazendo sentido pra você, gente? E eu gosto dessa troca, tá? Então, me manda aí no chat assim, sim, não, pra eu saber que vocês estão aqui comigo, tá bom? Então, continuando aqui, eu trouxe para vocês a verdade sobre a comunicação. Então, eu quero que vocês avaliem agora a comunicação de vocês, de 0 a 10, sendo 10 excelente e 0 péssima. Que nota você daria para sua comunicação hoje? Manda aí no chat. Manda aí no chat para eu ver, de 0 a 10. Que nota você daria? Porque, gente, a gente precisa parar para pensar, parar para refletir. Peraí, como que eu estou hoje com relação a isso? Como que eu estou hoje? E o que que precisa melhorar? Ó, tô vendo as notas de vocês aqui. 9, 9, 10, 4. Isso. Então, gente, essa avaliação ela é muito importante. Porque a forma como você se comunica revela a forma como você se enxerga. Então, se hoje você se vê como uma mulher próspera, capaz, confiante, você vai conseguir transmitir isso na sua fala. Só que se você se olha no espelho e você não gosta do que vê, você fica com diálogos internos. O que que é o diálogo interno? Você fica alimentando pensamentos ali negativos com relação a você. Você acha que isso vai transparecer ou não na hora que você comunicar? Você acha que isso vai transparecer ou não? A Fátima comentou que minha filha tem o poder de se comunicar. Tem muitas pessoas que têm realmente assim uma facilidade muito grande. E isso, né, facilita. Mas facilidade não quer dizer que, primeiro, quem não tem essa facilidade não possa se comunicar, porque tudo é treinável, né? A gente pode treinar, a gente pode aprender. E mesmo quem tem o poder de se comunicar, precisa se aprimorar. Porque aí aquela facilidade, ela se torna um talento. E aí, através disso, você cresce exponencialmente. Faz sentido? Então, deixa eu contar aqui um pouquinho da minha história, né, com relação à comunicação, porque hoje eu falo com milhares de pessoas o tempo todo. Eu comunico no Instagram para vários seguidores. Eu faço palestras. Amanhã eu tenho uma palestra numa cidade vizinha. Eu sou chamada para eventos, falo em palcos. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E eu trouxe essas duas fotos aqui, porque minhas fotos da infância são basicamente assim. Essa carinha, cabeça baixa. Isso aí. Essa aqui era eu. Então, durante a minha infância, eu vivi várias situações de bullying, várias situações que me fizeram moldar a minha crença com relação a mim mesma como inferior. Nesse dia desse teatro aí, as meninas riram tanto de mim, e que eu tô com essa blusa de música, porque o chapéuzinho, o bonezinho, ele não entrou no meu cabelo, porque o meu cabelo era muito anelado. E elas riam de mim e falavam cabelo duro, cabelo duro. E hoje, né, eu olho para essa foto e eu tenho vontade, assim, de me abraçar, me colocar no colo e pentear meu cabelo e colocar o bonezinho, que quando eu fiz o processo de hipnose foi o que eu fiz, encaixar melhor o boné no meu cabelo, que era só ajeitar, né? Mas nesse dia, por muito tempo, eu sentia raiva, sentia ódio, porque eu não queria ser assim. Eu me sentia feia. Eu olhava no espelho e me dava raiva de mim. Eu já tive episódios de até de me arranhar, assim, de raiva.
Então, e isso aí foi uma situação, teve várias, né? E às vezes as pessoas falam assim: ah, essa questão de bullying é besteira, é fraqueza, é nisso, é aquilo. Só que, gente, hoje, hoje, a gente, nós, mulheres adultas, se alguém chegar perto de você e falar assim: você é feia, horrorosa, seu cabelo é horrível, você vai ficar estressada. Agora, imagina uma criança que não tem capacidade emocional para lidar com crítica. Hoje, às vezes, a gente fica estressado ali no momento, mas a gente consegue voltar atrás e entender, não, isso aí não tem nada a ver, eu não sou assim, não, eu me amo e tal, eu consigo reverter. Mas uma criança, ela não tem capacidade emocional para digerir, porque tudo ali é com muito forte impacto emocional. Então, você precisa também olhar para sua criança com amor e entender, não olhar ela como fraca, mas entender que muita coisa que ela passou ali reflete até hoje em você, reflete até hoje nos seus comportamentos. Porque tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu com forte impacto emocional gera em você crenças. O que que são crenças, Lohane? É aquilo que eu acredito sobre mim e sobre o mundo. Então, nessas duas situações aqui, olha aqui a minha carinha, gente. Olha aqui o meu olhar. Dá pra sentir, não dá? Dá pra sentir. E o que que acontece, né? A gente precisa olhar para nossa história de vida e entender o que que a gente passou e o que que a gente aprendeu. Então, eu quero fazer um exercício com vocês aqui hoje. Pensa para vocês verem qual é o maior problema da sua vida hoje. Minha avó já tá até rouca de tanto falar. Chegar à noite, já falei o dia inteiro, né? Tenta pensar qual que é o maior problema da sua vida hoje. Você sabe por que que ele tá aí? Você consegue entender a raiz, a origem dele? Porque uma coisa que eu posso te garantir é que ele tem relação direta ou indireta com os problemas que você viveu lá na sua infância. Ou adolescência, vamos dizer assim. Desculpa, gente. Por quê? Porque do 0 aos 12 anos, tudo aquilo que acontece na sua vida entra como verdade em você. Porque você ainda não tem seu senso crítico. É aí que está o problema. O senso crítico, ele é desenvolvido depois dos 12 anos. Por isso que a gente passa, a gente fala assim, né? Ah, é aquele adolescente, agora é a fase rebelde. Ele está na fase rebelde. A fase rebelde nada mais é do que a pessoa desenvolvendo o seu senso crítico. O pré-adolescente ali está começando a ter as suas próprias percepções sobre o mundo. E ele começa a dizer ali: não, não quero isso. E os pais controladores que querem aquela criancinha que aceitava tudo, que falava assim para tudo, quer que continue assim, para controlar. Mas na verdade, essa fase de rebeldia, ela é uma fase excelente, porque o jovem ele está começando a se descobrir, definir o que que é certo, o que que é errado, o que que ele quer, o que que ele não quer. É importante. E aí, voltando para o assunto passado, você viveu situações ali onde você não tinha o seu senso crítico. Então, essas experiências que você viveu gerou em você memórias. E essas memórias geram aprendizados e geram comportamentos. Então, vamos supor, se você viveu ali uma situação onde você passou uma vergonha pública, pode ser que o seu cérebro interpretou aquela situação e trouxe para você assim: ah, então, como eu passei essa vergonha, eu prefiro agora nunca mais falar. Eu prefiro agora me fechar e ficar travado.
Então, o seu cérebro, o que que ele faz? Ele quer te proteger. Então, todas as situações de dor que você viveu lá atrás, na sua infância, na sua pré-adolescência, o seu cérebro criou estratégias de proteção para que você não sinta novamente essas dores na vida adulta. Olha isso, gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo e muitas pessoas não fazem ideia disso. Então pode ser que hoje você se sinta travada, bloqueada, estressada. Às vezes você passa ali do 8 para o 80. Você vem no 8, aí você fica travada, fechada, bloqueada. Depois você vai lá no 80 e fica estressada, com raiva, querendo agir tudo de forma impulsiva. E essa gangorra emocional, ela vem desses aprendizados, dessas situações que você não quer viver mais. O seu cérebro registrou ali uma dor, um impacto emocional em alguma situação do seu passado, e agora é como se ele quisesse te proteger, e ele vai e fala com você assim: não, não fala, fica calada. Você quer falar, você quer expressar, você quer se comunicar, mas seu cérebro manda assim: não, melhor não. A pessoa não vai te entender, a pessoa não vai compreender o que você está falando. Mas quando você vai ver, não é nada disso na situação atual. A pessoa às vezes iria te compreender, a pessoa às vezes você iria conseguir se comunicar, mas você se trava, você se bloqueia. Por quê? Porque existe uma associação lá no seu cérebro negativa com relação à comunicação, porque lá atrás você pode ter sofrido críticas, comparações, injustiças. E agora o seu cérebro ele fica querendo te proteger, ele fica querendo te segurar para você não ir para frente e ter que passar por esse tipo de situação. Faz sentido para você, gente, tudo isso? Deu para compreender? Então, qual que é o grande problema hoje em dia que as pessoas não percebem a importância de tratar? As pessoas querem uma nova vida. Todo mundo quer. Todo mundo quer uma nova vida, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer prestígio, todo mundo quer que as coisas fluem, deem certo na vida. Mas as pessoas não percebem que para elas viverem algo novo, elas precisam ter novas atitudes. E elas só vão conseguir ter novas atitudes quando elas desconectarem emocionalmente dos aprendizados negativos que elas tiveram lá no passado. Por isso que um dos módulos, né, da minha mentoria, Código da Mulher Segura, é a desconexão emocional. Sabe por que que você tenta mudar, você sabe que precisa fazer, você sabe, você tem visão, você vê que você precisa fazer tal coisa, tal atitude. Chega na hora você não faz. Mesmo sabendo, você não faz. Sabe por que que isso acontece? Porque o seu cérebro está codificado para evitar, para fugir, que é os mecanismos de evitação, de fuga, de luta. O seu cérebro ele quer garantir a sua sobrevivência. E se tem um registro que se comunicar, que se posicionar, arrisca de alguma forma a sua vida, porque ele não quer que você sinta dor, seu cérebro não quer que você sinta dor, não quer que você sofra. Então, se ele entender que se você se posicionar, pode ser que você sofra, ele vai te travar. E aí, o que muita gente chega me procurando, porque as pessoas me procuram pelos problemas na superfície, mas quando a gente entra no problema, no processo, a gente vai lá na raiz. Elas chegam falando, Lohane, eu procrastino demais. Quem aqui também poderia dizer isso? Eu procrastino demais. Eu procrastino demais as minhas tarefas. Eu coloco que eu tenho que fazer uma coisa, eu sei que eu tenho que fazer, eu coloco mil coisas na frente, eu vou fazendo e eu não faço. Sabe qual que é a raiz da procrastinação? Vem dos códigos internos negativos associados a essa tarefa que você está procrastinando.
Quem aqui diria que procrastina? Me conta. E como eu disse, me manda aqui no chat se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo, para eu saber aqui, ir balizando e claro, né? Responder vocês também aqui. Eu. A procrastinação, gente, é assim, é uma das coisas que as pessoas mais falam, né? E aí, focando nisso, deixa eu trazer clareza para vocês. Então, vamos dar esse exemplo da procrastinação. Então, você chega falando assim: eu procrastino demais as minhas tarefas. Eu falo que eu vou fazer, eu sei que eu tenho que fazer, e eu invento 1 milhão de coisas, e quando eu vejo, eu não fiz a tarefa. A primeira coisa que eu pergunto: quais sentimentos estão associados a essa tarefa? Porque você não está evitando a tarefa. Você está evitando sentir o que essa tarefa desperta em você. E quando a gente vai fazer o raciocínio completo da origem, a gente vê que essa tarefa, ela desperta um sentimento que é um sentimento associado a uma dor lá da sua infância, lá do seu passado. E o seu cérebro, então, ele está querendo te proteger, ele quer que você não sinta essa dor de novo. Ele quer que você não passe por aquela situação de novo. Então, se lá atrás você falou e você foi criticada, você foi ridicularizada, o seu cérebro, na tentativa de te proteger, agora, na hora que você vai falar, ele te manda rapidamente uma mensagem de fica em silêncio, não fala. E o seu cérebro ele é tão manipulador que ele coloca até fatos. Olha lá como é que a pessoa tá te olhando. Não é para você falar. Ah, ela virou as costas. Ah, ela respirou. Não, isso aqui é porque é um sinal de que não é para você falar. E aí você vai e acredita nas mentiras do seu cérebro, se trava e se fecha. Só que se você for olhar bem, você não está travando e se fechando para a situação atual. Se a gente for olhar para a situação atual, às vezes a pessoa estava disposta a te escutar, estava tudo certo para você falar, mas é porque você não quer sentir o que você sentiu lá atrás com seu pai, com o seu tio, na escola. Não tem nada a ver com o momento atual, mas o sentimento associado é o mesmo. E a gente foge, na verdade, não é da tarefa, é de sentir aquilo que a gente não quer sentir de novo. Por isso que a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento e entender. Por isso que essa é a primeira fase aqui desse processo de comunicação. Eu sei que você quer se comunicar, passar segurança, passar autoconfiança, mas você precisa olhar para você e entender quais os sentimentos negativos estão associados à comunicação. Eu tenho medo da crítica, eu tenho vergonha, eu não me sinto bem com a minha imagem, eu não me acho bonita, eu não me acho inteligente. Eu acho que as pessoas são melhores que eu tenho um sentimento de inferioridade. Tem alguma coisa aí. Se hoje a sua comunicação não tá 10, é porque tem algo, tem algum sentimento que a gente precisa trabalhar, entende? Então eu quero que vocês coloquem aí no papel, quem tiver com papel e caneta, anota lá no celular para vocês refletirem depois. Quais os sentimentos negativos estão associados à comunicação? O que que eu estou evitando sentir? Porque através dessa reflexão, pode ser que você encontre o que que você precisa ressignificar. Qual situação de dor que você precisa ressignificar? E o que que é o ressignificar? É trazer um sentimento diferente associado. E na minha metodologia, a gente faz isso através da desconexão emocional, que é a auto-hipnose. Você mesma consegue se conectar com as suas memórias e trazer um novo significado. Mas isso é muito profundo. Tem que ser dentro da plataforma, tá? Porque são várias aulas até você conseguir entender como que você vai reprogramar a sua mente. Mas, voltando aqui, né, a minha foto, se eu não tivesse reprogramado a minha mente, hoje eu não estaria falando aqui com vocês. Eu seria essa mesma menina aí, cabeça para baixa, para baixo,
olhos tristes, sentimento de inferioridade. Eu não sei se vocês conseguem sentir o que eu sinto vendo a foto, porque como é a minha emoção, eu consigo olhar e falar assim, meu Deus, que carinha de sofrida. Mas não sei se dá para vocês verem, né? Porque não sei se é visível. Depois vocês me contam aqui. Eu acho muito visível. Enfim. Então, gente, por isso que eu tô aqui para falar com vocês, porque eu não falo só daquilo que eu aprendi. Não é uma questão assim, ah, eu fui lá e estudei a teoria do desenvolvimento pessoal, eu fiz curso disso, 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 daquilo. Eu fiz curso demais, gente. Eu tenho todas as terapias e técnicas brasileiras com relação a processo terapêutico, você pode ter certeza que eu tenho diploma e pós-graduação. Mas é sobre o que eu vivi. Eu vejo que a minha história é o que me faz mais ter credibilidade, porque muita gente me conheceu assim. E quando me vê no palco falando, pensa assim: meu Deus, como ela mudou, como ela mudou. E foi através da minha cura emocional. Postei isso hoje nas stories. É a cura que eu quero propor aqui para vocês, porque se eu fui curada, você também pode. Eu não tenho nada de diferente de você. Nada. Você também pode. E está só, o que eu falo muito com as minhas clientes, elas me olham e falam assim: Nossa, Lohane, mas eu te vejo falando, comunicando, porque pessoalmente ainda eu sou melhor ainda. E elas falam assim: Nossa, meu sonho é ser assim. E eu falo assim: Aqui, deixa eu te falar, isso aqui é só o começo. Sabe por quê? Porque eu não vou parar o meu processo de desenvolvimento pessoal. E quanto mais a gente se envolve, melhor a gente fica. Então, por isso que eu quero trazer o máximo de mulheres junto comigo. Porque quando a gente melhora, a nossa vida melhora. Igual eu falei no início da nossa masterclass, se você se comunica bem, os seus relacionamentos melhoram, você ganha mais dinheiro. Você ganha mais dinheiro. Tudo na sua vida melhora. Por que não investir em você? A gente tem muita facilidade, às vezes, em investir em cursos teóricos da nossa área, mas a gente não investe na gente. Semana passada, uma cliente minha adquiriu a mentoria Premium, falou assim, Lohane, é a primeira vez que eu estou investindo em mim, no meu crescimento, porque eu estou com uma pilha de diplomas desse tamanho aqui e eu não consigo pôr em prática. Por quê? Porque eu não me sinto capaz. Tem muita gente com uma pilha de diploma engavetado. Por quê? Porque não se sente capaz, não adianta. Então, agora, aqui é um dos temas, né, do desenvolvimento pessoal. Então, eu quero que hoje a gente foque, né, na comunicação segura, mas saiba que uma mulher segura, ela se desenvolve em todas as áreas. Todas as áreas. Mas aqui, hoje, comunicação segura, tá? Então, qual que é as três etapas que eu vou ensinar aqui para vocês? Então, primeiro é o desligar. Então, eu gosto de trazer essas palavras mais fáceis de entender, mas claro que eu sou formada em neurociência e as palavras são muito difíceis, são muito técnicas. Então eu pego ali, né, desconexão, enfim, trago essas palavras para tornar mais fácil, né? Ao invés de falar neuroplasticidade, eu falo criar novas formas. Enfim, eu tento traduzir da melhor forma possível para vocês entenderem, de forma leve, tá? Então não é desligar mesmo, ah, tá desligando. Não, eu quis deixar uma forma mais leve para vocês entenderem. Então, ó, primeiro você vai desligar, depois você vai ativar e depois você vai sustentar a sua comunicação. E como é que seria isso daqui? Primeiro, você vai fazer o que eu falei com vocês aqui até então, que é você precisa reconhecer os seus medos, reconhecer as suas crenças, reconhecer os seus padrões emocionais que fazem você se diminuir enquanto você fala. Você tem que olhar para a sua história e entender o que que foi que eu aprendi com relação à comunicação. Eu tive muitas reações no stories que eu falei assim: se você conviveu só com pessoas que não sabem comunicar, provavelmente você também não sabe. E muita gente falou assim: nossa, as pessoas lá de casa não sabem comunicar de jeito nenhum, todo mundo só grita, ou todo mundo só fica calado. Então, você não sabe se comunicar. Por quê?
Porque a gente precisa aprender essa habilidade. Se você não aprendeu ainda, provavelmente você tem dificuldade mesmo. Só que às vezes a gente vira e fala, igual eu falava pra mim, eu não tenho capacidade. Eu não sou capaz. Isso não é pra mim. Aí isso é uma mentira deslavada do seu cérebro. É o cérebro traumatizado. O seu cérebro é traumatizado, ele fica mentindo pra você. O seu cérebro mente pra você. Tô te contando. Pode acreditar em mim. Ele fica te falando, isso não é pra você não. Aquele fulano ali é melhor. E você fica acreditando, isso é mentira. Quem é que percebe? O cérebro falando esse tanto de diálogo negativo. Quem é que percebe? Você tá sentado de boa, você olha uma foto sua, você se olha no espelho e fala assim, nossa, tô feia demais. Nossa, pelo amor de Deus nessa pessoa. Pelo amor de Deus. E você se critica, se critica, se critica. Isso aí se chama cérebro traumatizado. E eu posso te garantir, quanto mais você se curar, mais palavras positivas você vai ter sobre você. Eu vejo que eu me olhava no espelho e eu falava tanta coisa negativa sem perceber. Ai, seu cabelo tá feio. Ai, você tá isso. Ai, você tá gordo. Ai, você tá isso. Você tá aquilo. Lá, lá, lá. Hoje, antes de entrar aqui pra aula, eu olhei ele no espelho e falei assim, gente, como que você tá bonita? Meu Deus, tá linda. Você tá linda. Eu falando comigo mesmo. Isso é o quê? Ativação emocional. Eu tô trazendo aqui autoconfiança para eu passar para vocês também. E aí é esse segundo ponto, ativar. É lógico que não adianta só você trabalhar essa parte emocional. Você também precisa alinhar isso, a sua postura, a sua voz, o seu ritmo, o seu olhar. Quantas vezes a gente vai conversar com alguém e a gente não consegue olhar nos olhos? A gente fica baixando a cabeça. Quem aqui já percebeu isso? Não consegue firmar o olhar e ficar olhando assim para a pessoa e conversando. Fica desconfortável, às vezes sente desconfortável. Quem aqui já teve aquele professor que ele falava devagar e dava um sono? A voz não tinha ritmo. Então, para você transmitir segurança para as pessoas, você tem que aprender a gente usa esse termo, né? Posturar. Esse termo não está certo, não, mas assim, posturar a sua voz. O que que seria isso? Colocar a sua voz para fora. Tem gente que vive falando para dentro, nem abre a boca direito para falar. Não vai transmitir segurança. Então, tudo isso a gente aprende também com profundidade. Vou falar mais algumas dicas aqui para vocês, tá? De comunicação, mas também é um processo, né? Trabalhar tudo isso. Não tem como entrar em todos os detalhes aqui. Mas eu quero que você já vá reparando em você. Como é que é a minha postura quando eu tô falando? Eu fico com os ombros muito para dentro, eu fico meio encurvada, ou eu olho para cima, fico com o queixo levemente para cima, estufo o peito, passo segurança, deixo a palavra sair da boca, não deixo a palavra dentro, falo com postura, porque tem gente que fala muito devagar. E tem gente que fala muito rápido e vai atropelando todas as palavras. Aí você não dá conta nem de entender o que que a pessoa tá falando. Você tem que ficar falando assim, quê? Repete. Porque a pessoa sai falando, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. Não passa segurança. Você tem que aprender a fazer pausas na sua comunicação. Você vai falar uma coisa, pausa, espera para ver se a pessoa absorveu, captou aquilo que você falou. Depois você continua falando. Então, tudo isso tem ali um aspecto emocional também, a ansiedade. Às vezes a gente tá tão ansiosa que a nossa fala não acompanha o nosso cérebro. E aí você sai atropelando as palavras. Tem esses dois extremos. As pessoas que tendem a atropelar e falar demais, e as pessoas que tendem a ficar muito calada, fechada e não colocar a sua opinião. Me conta aqui.
Qual desses dois extremos você se identificam mais? Quem é que é mais calada e quem é que é mais faladeira? Manda aí no chat para eu conhecer vocês. Eu, hoje em dia, sou faladeira. Aí eu tenho que me controlar. Dentro de mim eu falo, Rani, respira, mulher. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa também se expressar. Você não tem que estar em evidência o tempo todo, não. Eu sou faladeira. Só as faladeiras aqui, gente, eu atraí só mulheres iguais a mim? Foi isso? Então, gente, a Thaisa veio aqui equilibrar. Thaisa deu uma equilibrada na turma, né? Essa turma de faladeiras. Então, gente, tudo é equilíbrio, né? Nem ao céu, nem ao inferno. E você vai precisar olhar para você e entender o que que eu preciso ajustar aqui? O que que tá de mais? O que que tá de menos? Isso se chama auto-observação, que eu vou ensinar vocês também. Eu estava falando com uma cliente aqui agora, da mentoria Premium. Ela falou comigo assim, Lohane, eu gosto de vir aqui não só para resolver meus problemas, mas porque você me faz pensar. Todas essas perguntas que você me fez, eu nunca tinha parado para pensar. E eu falei com ela, olha só, isso não é só você não, tá? Nós não somos treinados a parar para pensar. A gente acha desconfortável parar e olhar para a gente. Aí o que que a gente faz? Pega o celular e vai ver a vida dos outros. Vai ver a vida dos outros. Por quê? Olhar para a sua própria vida às vezes dói. E olhar para a vida do outro não vai doer em você, não é mesmo? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o celular, porque o celular, ele em algum grau te desfoca da sua vida, não é? E aí, na hora de você sustentar, que é esse terceiro ponto, você não consegue sustentar, porque você se distrai de você. Então, o que que seria o sustentar? É você, ó, seguindo aqui a linha de raciocínio, você vai viver o processo terapêutico para você se desconectar emocionalmente dos códigos negativos que você teve com base nas experiências que você viveu. Então, você vai viver o seu processo de cura emocional para que abra espaço para você criar novos comportamentos. Porque não tem como você fazer um novo comportamento com a sua mente cheia de crenças negativas. Imagina como se fosse uma mochila. A mochila tá cheia de coisa velha. Como que você vai colocar novas coisas numa mochila cheia de coisas velhas? Primeiro você tem que limpar a mochila e depois você vai conseguir adicionar novas coisas, que seriam os novos comportamentos. Então, o treino comportamental de postura, de fala, de segurança. E aí você tem que sustentar, você não pode desistir. Por quê? Um comportamento, tem até aquele estudo, né, que demora 21 dias para que ele consiga ser mudado, né? Você tem que sustentar 21 dias para que se torne um hábito. Mas assim, eu vejo que é bem mais, tá? Você precisa sustentar os novos comportamentos forçando o primeiro, até que um dia você vai ver que eles se tornam naturais. Mas num primeiro momento, nesse momento de ativar e sustentar, você tem que persistir. Você não pode desistir. Porque não é no primeiro momento que você se propôs a falar que você vai conseguir já falar perfeitamente bem. Mas você vai persistir, você vai alinhar, você vai errar. Aí você vai aprender, aí você vai errar, e você vai aprender, e você vai errar, e você vai aprender. E uma hora se torna natural. Eu gosto de dar muito exemplo aqui do carro, né? Quem é que dirige carro? Quando a gente começa a dirigir um carro, a gente dirige toda preocupada, né? A gente dirige olhando para um lado, olhando para o outro, aquela preocupação, passa a marcha. Depois de um tempo, você está dirigindo o carro, você nem vê. Quando você vê, você já chegou no lugar, você nem sabe como é que você chegou. Por quê, gente? Se tornou um hábito, se tornou natural.
Quantas vezes você precisou dirigir até que se tornasse natural? É aí que está o ponto, né? Você teve que fazer várias e várias e várias vezes até se tornar natural. E é isso que você vai fazer com relação à sua postura, tá? Então, essa fase aqui, né? Vamos falar sobre cada etapa, né? Para trazer uma parte prática para vocês anotarem aí e já começar a trabalhar em vocês. Nessa etapa, né, de desligar a comunicação insegura, você precisa se perguntar: peraí, eu travei aqui, mas é realmente um problema da minha mulher adulta? Ou é uma parte de mim que ainda tem medo de ser julgada, que ainda tem medo de ser rejeitada, que ainda tem medo de desagradar, parecer inadequada, medo de criar conflitos, medo de perder o amor ou a aprovação de alguém. Gente, isso daqui tem tudo a ver com as situações que você viveu no passado. A sua comunicação, ela muda quando você para de falar para se proteger e começa a falar para se expressar. Antes da gente viver o processo de cura, a gente quer se proteger o tempo inteiro. A gente não quer se sentir rejeitado, a gente não quer ser julgado, a gente não quer desagradar. Mas isso prejudica a nossa comunicação. Então, quando a gente para de querer se proteger e começa, não, eu quero só falar, eu quero me expressar, eu quero colocar para fora a minha identidade, a sua comunicação, ela vira outra. Ela vira outra. Então, eu quero que você observe esses comportamentos aqui. Você se cala? Você se justifica demais? Ah, mas é por conta disso. Não consegue falar o não sem justificar? Você quer agradar demais, ser a boazinha? Você volta atrás das suas opiniões com medo do que a pessoa vai pensar, se ela vai achar ruim? Você se trava? Se você percebe que você tem essas respostas automáticas de proteção, é porque existem coisas em você que precisam ser curadas. Você precisa se desconectar emocionalmente desses sentimentos, dessas situações, para que você coloque para fora o seu melhor. Então, o primeiro passo é viver esse processo de cura. Faz sentido para vocês? E para viver esse processo de cura, é claro que a gente tem que viver uma jornada terapêutica, né? E na jornada que eu indico é o Código da Mulher Segura. Que a primeira fase é você se desconectar emocionalmente. Mas aqui com essa Masterclass eu já quero que você tenha essa consciência, tá? Essa consciência já vai começar a te fazer agir diferente em determinadas situações. E aí, o que que a gente encontra aqui? Existe uma hierarquia invisível. O que que seria isso? É quando você entra em uma conversa se sentindo inferior e a sua comunicação começa a pedir permissão antes mesmo de você abrir a boca. Eu quero que você lembre de um dia que você se sentiu inferior, que você se comunicou com uma pessoa que você achava que ela era maior do que você, que ela era mais inteligente que você em algum grau. Tenta lembrar. Você lembra se você tentou abaixar o seu olhar, você não conseguiu olhar de frente para a pessoa? Se você falou mais rapidamente ou se você ficou travado e não conseguiu nem falar? Se você deu aquele sorrisinho de nervosismo e não conseguiu expressar? Tentou suavizar demais as palavras para não parecer arrogante, crítico, ficou pedindo desculpas demais. Ai, desculpa, eu só queria falar isso aqui. Ai, desculpa, eu só queria comentar isso aqui. Ficou tentando se explicar mais do que deveria. Quem aqui já passou por uma situação assim com sinceridade? Fala que eu. Porque essa hierarquia invisível, ela acontece, gente. Ela acontece. Só que o que que a gente precisa trabalhar nesse sentido? É você entender que você pode até conversar com uma pessoa que é mais bonita que você, que é mais inteligente que você, que tem mais dinheiro que você. Mas você tem algo seu único para agregar também. Então, aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa é, não pode te intimidar.
Porque você tem algo único, porque todos nós somos únicos. Então tem algo que só eu tenho, tem algo que só a Fátima tem, tem algo que só a Valéria tem, todos vocês aqui. Só que se você não para se olhar e entender o seu valor, entender o seu diferencial, você não consegue transmitir isso para o outro, porque nem você sabe o que que você tem de algo único. E aí, quando chega uma pessoa que ela é maior do que você em algum aspecto, você sente que você não tem nada, que você não é nada. E por isso que a sua comunicação ela fica prejudicada. Por isso que ela fica prejudicada. Entende? Então, eu quero que você olhe para você e outra coisa que você vai ter para refletir, que essa masterclass, gente, as masterclass, né, em geral, no geral, é para levantar pontos para a gente começar a pensar e refletir. Às vezes você não vai ter a resposta agora, mas você precisa encontrar dentro de você essa resposta. Que é, qual é o meu diferencial? O que que eu tenho de único que eu posso agregar com o meu jeito, com a minha fala, ou com o meu sentimento, ou com, sabe? Tem algo que é seu. E às vezes a pessoa ela tem tudo, mas ela não tem algo que é seu. E você pode compartilhar, e você pode ajudar, e ela pode te ajudar também. Só que o outro, ele não é obrigado a ver algo em você que nem você vê. Olha essa frase, gente. Essa frase dói. Essa frase dói. Quem é que sente que precisa ter mais clareza sobre o que que tem de melhor, sobre seus pontos fortes, sobre o que que tem para agregar? Porque às vezes no meio de uma conversa não consegue nem agregar, porque não sabe direito o que que tem de diferente. Às vezes você se acha igual a todos, só que você não é. Você não é igual a todos. Então isso é uma coisa muito importante. O outro não é obrigado a enxergar em você algo que nem você vê. Às vezes você fala assim, ah, eu queria tanto que as pessoas me valorizassem. Aquela fulana ali, ela não vê o meu potencial, mas você tá vendo? Você consegue transmitir esse potencial? Ou é algo que às vezes você sente ali internamente, mas nem você consegue transmitir? Então, por isso que é tão importante você fazer esse movimento de olhar para dentro de você e entender, peraí, qual que é o meu diferencial? O que que me torna única? Porque você é única. Só tem você no mundo. Até gêmeos são diferentes. Cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. Esse movimento de você saber o que que você tem de diferencial, ele é seu. Ele é seu. Você que tem que buscar, entende? E aí você vai resolver essa questão. Porque quando você conversar com uma pessoa que ela tem algo grande ali, que ela tem muita inteligência, que ela é muito bonita, que ela é muito isso, que ela é muito aquilo, ela pode ser tudo, mas ela não é você. E aí, no meio dessa conversa, ela pode te agregar muito, e ao invés de você ficar assim, brocochô, xoxa, ai, não, tem tudo, ai, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu vou ficar calado. Não, você vai levantar, você vai absorver o que aquela pessoa tem de melhor, e você vai agregar com o que você tem de melhor. Ela pode ter tudo, mas tem algo que só você tem. Vocês me entendem? E aí, na hora de falar, a sua comunicação, ela vira outra. Muito bem. Então, prática um, que é o que vocês vão anotar aí. Quem quiser tirar foto aqui do slide também pode, tá? Para vocês pensarem depois. Eu quero que vocês reflitam o que que te silencia hoje. Será que é o medo de ser rejeitada? Será que é o medo de parecer uma pessoa difícil? Será que é o medo de criar um conflito? Será que é o medo de ser julgada? Será que é o medo de decepcionar alguém, perder amor, perder aprovação, perder pertencimento? Olha essa pergunta aqui, gente, que forte. Hoje você fala para se expressar ou para evitar a reação do outro?
Porque eu quero que vocês falem comigo. Fala comigo, verbalize em voz alta isso que eu coloquei aqui embaixo. Olha só, eu posso respeitar o outro sem me colocar abaixo dele. Uma discordância não diminui o valor da minha opinião. Eu não preciso abandonar a mim mesma para ser aceita. Então, às vezes a gente tem um medo de gerar conflito, um medo ali de gerar alguma situação, e a gente fala assim: ah, é melhor eu me anular, é melhor eu não falar, é melhor eu ficar calada, para eu não perder amor, não decepcionar. Não, gente, você não pode aliviar para o outro e pesar para você. E da mesma forma, o outro extremo. Eu falo tudo que eu quiser. Eles têm que me engolir mesmo. Eles têm que me aceitar mesmo. Eu não tô nem aí. Eu falo tudo sem filtro. Os dois extremos são prejudiciais. Por quê? Porque com isso você não está se expressando. Ou você quer evitar, ou você quer ganhar. E se você está nessa disputa, evitar ou ganhar, você não está desenvolvendo relacionamentos saudáveis. Porque ou você quer fugir do outro, ou você quer sobrepor o outro. Então, existe uma forma de ter uma comunicação assertiva, que é o presente que eu vou dar para vocês que estão aqui, né? Quem está aqui no ao vivo vai ganhar de presente a robô Aura. O que que é a robozinha Aura? Quem aqui já conhece o chat GPT? Ali no chat GPT tem, eu desenvolvi uma robô dentro dele. Então, essa robô, ela vai te ajudar, porque você vai mandar assim, você vai mandar, olha, eu quero falar isso, isso e isso, eu queria me expressar assim, assim, assim. Ela vai te ajudar a construir o seu diálogo para que você fale o que precisa ser dito, sem evitar e sem agredir. É a robô da comunicação assertiva. Quando finalizar, eu vou explicar a vocês, tá? Se isso for algo novo para vocês, eu vou disponibilizar o link aqui de presente para vocês. É muito valioso isso porque vocês vão aprender ali formas de falar, de se posicionar sem precisar agredir o outro. Quem aqui quer esse presente? Manda aqui no chat. Pra eu saber. E depois, meninas, temos aí a nossa segunda etapa. Depois que a gente resolveu todas essas questões internas, às vezes aqui com esse encontro você mesmo já entendeu muita coisa, você já está percebendo muita coisa, mas às vezes precisa aprofundar numa jornada emocional, né? Aí fica tranquila, e depois eu vou te apresentar como é que seria para você aprofundar de fato nisso, tá? Você vem para a etapa 2. O que que seria a etapa 2? Ativar uma presença segura. Então, presença segura, tem gente que acha que autoconfiança é arrogância. Autoconfiança é falar alto. Não tem nada a ver, tá? Olha isso aqui. Você perde presença quando diz não, mas sorri de nervosismo. Não. Quem aqui já falou assim? Ah, não, não posso. Então, não passou segurança ali. Você afirma algo terminando como se fosse uma pergunta. Você pede respeito, mas não consegue olhar nos olhos das pessoas, olhar no olho da pessoa e falar assim: olha, eu não posso. Não, você fica assim: ah, não vou poder, por conta disso, por conta daquilo, olha para um lado, olha para o outro, joga o cabelo. Não passa a segurança. Você começa ali com firmeza, mas depois você vai se justificando, se justificando, se justificando. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que eu convivo aqui, as pessoas começam a se justificar, eu falo assim: olha, eu não quero justificativa. O que que a justificativa vai adiantar? Nada. O que foi feito, não foi? Eu quero a solução. Então, qual que é a solução que você me propõe diante dessa situação? Eu não quero chorar pelo leite derramado, eu não quero ficar nessa postura, ah, mas por isso que se fosse assim, se tivesse sido assim, não foi. Então, daqui para frente, como que a gente pode resolver isso? Então, hoje eu consigo ter essa segurança, mas por muito tempo eu fui aquela pessoa que se alguém falasse alguma coisa de mim, eu tinha que me justificar, eu tinha que pôr o erro na pessoa, e como. É só um minutinho. Como o meu dom sempre foi a fala, então eu manipulava demais. Eu estava errada, eu conseguia sair como certa.
Então, desde que eu descobri que o meu dom era fala, que eu era travada, tímida por crenças, eu fui lá pro outro extremo. Eu comecei a falar demais, manipular através da minha fala. Aí eu fiz o caminho de cura. O que que é o caminho de cura? Eu uso a minha fala para me posicionar, para falar o que eu quero, mas não para humilhar, não para querer ganhar. Muitas vezes eu prefiro ter minha paz. Só que isso é com o tempo, é treino. Você vai calibrar e encontrar qual é o seu ponto de equilíbrio. Cada pessoa tem um. Você tem que viver essa jornada para você entender qual vai ser o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, a presença forte nasce quando o seu corpo sustenta aquilo que essa boca está dizendo. Você está falando e seu corpo está acompanhando a segurança. Às vezes você está falando e seu corpo está aqui baixo, você está encolhido, você está olhando para um lado, você está fazendo outra coisa, está mexendo no celular, está falando. Não. Presença. Uma comunicação segura é uma comunicação onde você está presente. Você está tendo uma conversa séria com a pessoa, não fica mexendo no celular, não é tão feio. Você conversando um negócio, a pessoa conversando com você, você mexendo no celular. Para, ó, larga o celular, olha para a pessoa, me explica. Principalmente com filho, gente, quantos filhos. Tem muito problema hoje com filho, as mães que não falam olhando para eles. Ela tá conversando com o filho, ela tá lavando roupa, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, ela tá fazendo. Ah, não para e olha, fala, filho, deixa a mamãe te escutar. Isso é uma técnica terapêutica. Vocês não têm noção quanto que isso muda as relações. Você tá conversando com o marido, fazendo um milhão de coisas, porque mulher é assim, a gente gosta de falar, fazendo um tanto de coisa. Tem hora que realmente, né, você tá falando uma coisa nada a ver e tudo de boa, bate papo. Mas você tá falando uma coisa séria, para tudo que você tá fazendo, entra na conversa, traz a sua energia para a conversa, não dispersa. É um ajuste simples, gente, mas que faz toda a diferença. Toda. Tá fazendo sentido para você, gente? Manda um ok aqui no chat para eu saber. E se não tiver, me manda também, né? Para eu ver aqui e a gente se reajustar, tá? Gosto de ter esse feedback aqui de vocês. Ver a carinha, ver os feedbacks para eu entender, né? Se tá fazendo sentido. Então, lindas, o que que temos aqui? O método PARE. É o método PARE. E eu quero falar aqui com vocês, tá? Agora que eu vi que vocês falaram que eu já passei por essa situação, já passei, pois é. Que bom que vocês estão se identificando, gente. E agora é hora de fato, a gente viver esse processo de olhar pra dentro e ver, tá, até aqui eu fui assim. Mas e daqui pra frente? O que que eu escolho ser? Qual a mulher que eu quero ser? O que que eu quero que, quando eu chegue no lugar assim, as pessoas pensem sobre mim? As pessoas olhem pra você e falam, não, ela é assim, assim, assim. O que que você gostaria? Porque é exatamente esse o norte para a gente conseguir mudar. Eu olhava para as palestrantes, eu trabalhando em empresa de botina, eu olhava para as palestrantes e falava assim: Meu Deus, eu quero estar ali, eu quero ser uma pessoa dessa. Mas era tão distante, era tão longe, assim, que parecia um sonho que eu ia realizar em outra vida. De tão longe que estava. Só que eu fui vivendo etapa a etapa, me curando, me curando. Até que um dia eu me tornei. E agora eu já criei novos sonhos. Porque a vida é um processo de evolução. A vida está acontecendo para cima. Então, a gente chegou num ponto, realizou os nossos objetivos, hora de traçar os próximos. E assim vai, certo? Então, agora eu quero trazer mais uma parte prática aqui para vocês, que é o método PARE. Igual eu falei com vocês, gente, quando tiver uma conversa importante, para tudo, foca na conversa. Não fica mexendo no celular, não se distrai, é muito feio. É muito feio. Vocês não acham, não? Quem aqui já passou por isso?
Conversando com alguém, um negócio importante, a pessoa mexendo no celular. Me conta aqui no chat. Hoje minha garganta tá arranhando. Me conta aqui que eu quero ver. É muito feio, porque você se sente ali até meio que rejeitada, né? Meio que rejeitada. Então, chama método pare por isso. Você vai parar, você vai focar na pessoa. Você não vai ficar mexendo no celular, você não vai ficar fazendo coisas com as mãos, anotando e tudo. Tá tendo uma conversa importante? Foca na pessoa, dê a ela esse minuto de atenção. E aí, a gente vai agora trabalhar com as letras. P, postura. Alinha os seus pés, alinha seus ombros, sustente o olhar. Então, quando alguém chega falando alguma coisa comigo, tô fazendo alguma coisa, a pessoa fala assim: Lohane, eu preciso muito da sua atenção com isso, isso, isso. Eu já, rapidamente, pode me falar. Já trago uma postura diferente, porque isso muda tudo. A sua postura muda até o jeito que a pessoa vai falar com você o problema. Olha isso. Porque do jeito que a pessoa te olha, o jeito, a sua postura modifica a forma como a pessoa vai falar com você. E aí depois você vai para o A, que é o afirmação. Então, escuta o que que a pessoa tem para dizer e afirma aquilo que você quer falar. Porque você já viu aquelas pessoas que elas ficam o tempo inteiro assim: ah, não, você me desculpa por conta disso, disso, e disso. É, não, é porque eu acho que. Ah, não, mas eu não sei, eu não sei. Para, escuta o que que a pessoa está falando e tenta elaborar ali já uma afirmação sobre aquela situação. Sem ficar pedindo desculpa, sem ficar se diminuindo. Agora, se você não souber a resposta, né, para aquilo, traga uma pergunta. Então, olha que diferença você chegar e falar assim: ai, nossa, me desculpa, nossa, eu não sei o que fazer. Você virar para a pessoa e falar assim: olha, até então eu não tinha pensado sobre isso. Vamos discutir aqui juntos para a gente ver se consegue chegar então numa solução para esse fato? Entende? São ajustes pequenos, mas que fazem toda a diferença. Você entrar em desespero e desabar na conversa e você falar assim: olha só, é um ponto a se pensar. Vamos raciocinar aqui juntos sobre essa questão. Percebe? E vem pro R, ritmo. Presta atenção no seu ritmo. Não tem aquela fala constante, não. Sabe aquela fala constante? Então, gente, então, vocês têm que desacelerar, fazer pausa, porque é importante destacar as palavras relevantes. Então, não estuda uma frase segundos, consigo explicar em segundos. Tem gente que é assim, sai falando. A comunicação magnética, ela tem muito sobre a forma que você oscila as palavras. Então, você quer dar ênfase em algo, igual eu fiz agora? Você traz uma ênfase. Você fala a palavra de uma forma mais firme e depois, quando você quer que a pessoa ela preste mais atenção, com um tom mais emocional, você vem e fala mais baixo. Isso faz sentido para você? Isso faz você refletir? Ah, entendi essa situação, mas eu acho que a gente precisa, e aí você vai oscilando. Aquilo que foi importante, que você precisa de atenção, você traz energia para sua fala. Aquilo que for mais do detalhe, da emoção, você abaixa seu tom e você vai ver que você vai envolvendo a pessoa na sua conversa, nos altos e baixos, nos altos e baixos. Mas isso, gente, é treino. Naturalmente, depois você vai destacar as palavras importantes, mas no começo você tem que pensar para fazer isso. Por isso que eu disse, a gente vai ativar a sua postura magnética, mas você vai ter que sustentar ela, fazendo propositalmente até que se torne natural. Igual o exemplo do carro que eu dei. Igual o exemplo do carro que eu dei. Quando você começa a dirigir, você dirige prestando atenção em tudo, aquela tensão, aquela ansiedade. Depois, dirigir se torna natural. E você chega no lugar, você nem sabe que você chegou. Você passa a marcha, você nem viu que você passou. Porque se tornou natural. Mas você teve que sustentar quantas vezes? Você teve que dirigir quantas vezes até que se tornasse natural?
E a gente vai para o último ponto, que é o encerramento. Diga o que precisa ser dito e pare. Isso aqui é tão importante porque tem hora que a gente peca pelo excesso. Era só falar assim: não, muito obrigada, agora eu não estou disponível. Aí você vira e fala: não, não vou poder agora, não, porque minha tia foi para minha casa e aí lavou as roupas, aí agora eu tenho que lavar, porque ainda tem que buscar o periquito, papagaio, fui no supermercado. Nananana. Fala que é tanto de coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a sua comunicação. Você polui a sua comunicação. Você tira o foco daquilo que é realmente importante. Você enche a cabeça da pessoa com tanto de coisa e a pessoa não vai entender. Então, tenha sabedoria para falar o que precisa ser falado e fecha a boca. A gente tem duas orelhas e uma boca. Escuta mais e fala menos. Treine a sua fala para ser assertiva. Fale postura, afirma, fala, 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 encerra. Ponto. E olha para a pessoa, dá um sorrisinho. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão desesperado com o assunto que a gente acha que é falando mais que vai fazer a pessoa compreender e não é. Não é. E aí você peca pelo excesso. Deu para entender o método pare? Para quem aí fez sentido, me conta aqui no chat. Se deu para entender, se ficou alguma dúvida. Isso aqui é tão importante, gente, porque é de fato, né, a nossa visão, a visão que a gente precisa ter para que a gente desenvolva diálogos mais esses- assertivos. Então, não destrua uma frase segura com cinco explicações inseguras. Então, fica se explicando demais, não fala demais, não. Porque às vezes é nessa fala em excesso que você vira e fala assim: não, eu poderia ter parado 10 centímetros antes. Então, você falou, 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 falou. E aí, numa fala ali que não precisava ser dita, você perdeu o fio da meada, você perdeu a sua razão. E aí? Perdeu, né? Então, o que que vai acontecer aqui nessa fase? Você vai trocar a insegurança pela clareza. Então, em vez de você. Olha esses exemplos aqui, gente, que fantástico. Em vez de você dizer assim, ai, desculpa, porque talvez eu tô errada. Você vai dizer, na minha percepção, eu vejo que isso, isso e isso. Ai, você não acha que ia ser melhor fazer de outro jeito? Você vai falar assim, olha, eu acredito que podemos fazer de outra forma. Ai, desculpa, mas eu não gostei muito. Olha só, isso não funcionou bem pra mim. Então, em vez de ficar ali se justificando, ai, nossa, ai, né, uma fala mais infantilizada, traga clareza. Você vai falar e você vai respeitar o que você sente, pensa e precisa comunicar. Tudo isso é treino. A nossa robozinha vai te ajudar nessa parte prática. Então, o ideal seria você viver o processo de cura emocional através da desconexão emocional proposta no Código da Mulher Segura. Você vai ressignificar todas as suas histórias de dor ali e eu vou te orientar, eu vou te guiar nesse processo. E você vai o quê? Treinar. Você vai começar a treinar a sua fala, você vai começar a calibrar o seu emocional, para você começar a ter essa postura, essa fala magnética. E depois você vai sustentar. Você vai continuar falando, falando, falando até que isso seja um novo normal. E na plataforma tem uma aula exclusiva, tem 5 aulas exclusivas disso, que é sobre técnicas de comunicação. Eu até recebi um feedback ontem de uma cliente falando assim, Lohane, eu consegui falar não daquela forma assertiva que você ensinou. Então, tem um jeito mais leve de você falar não, tem um jeito mais leve de se posicionar, sem ofender, sem criticar, mas se posicionando. E tudo isso está bem explicadinho, com exemplos e tudo, lá no código, tá? Mas então agora aqui é a nossa prática 2, né? Que é para ajudar vocês ainda. Então, pode ir tirando print aqui
para você, tirando foto também, né? Para você falar isso, treinar isso no seu dia a dia. Então, eu quero que você fale essa frase aqui de duas maneiras. Primeiro, você vai falar com insegurança. Então, como é que seria insegurança? Você fala rapidamente, você desvia o olhar, você sorri de nervosismo, você vai se justificando e depois com segurança. Então, vamos lá, eu vou fazer. Eu não concordo com essa decisão, é a frase, né? Com insegurança. Ah, eu não concordo com essa decisão, porque, assim, não, é porque, assim, não tá me fazendo bem, sabe? E acaba que isso me afeta de algum jeito, e eu não sei como que eu faço, eu fico na dúvida, sabe? Eu não tô te confrontando, eu não quero te humilhar, mas é porque eu não tô concordando. Então, tá vendo? A gente vai, e justifica, e puxa, e joga o cabelo de lado, e olha pra baixo, e olha pro outro, e fecha a cara, e dobra a cara. Ah, tá muita insegurança. Agora, com segurança, respira, alinha a postura, sustenta o olhar. Fala com tranquilidade e encerra a frase. Olha só, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu não concordo com essa decisão. Entende? As palavras não mudaram. A presença que mudou. Se a pessoa vier justificando e falando, você escuta, dois ouvidos, você repete, entendi. Não, eu entendi o seu ponto de vista. Mas é porque, para mim, no meu caso, eu não concordo com essa decisão. Então, para mim, na minha vida, eu prefiro fazer diferente. Mas eu respeito seu ponto de vista. A pessoa ela não é obrigada a ceder e falar o que você quer e ser quem você quer que ela seja. Mas você tem direito de colocar o limite na sua própria vida e fazer suas próprias coisas. Faz sentido? Já deu para clarear um pouco o que que vocês vão mudar através depois dessa aula? Já tem uma visão diferente? Me conta aqui no chat. Perfeito. Que bom, gente. Fico feliz, viu? Que tá fazendo sentido. E a gente vai para a nossa última etapa aqui dessa aula, tá? Para vocês absorverem. Espero que até aqui vocês tenham absorvido tudo que eu trouxe aqui para vocês. Depois eu vou liberar para vocês reassistirem e colocarem isso em prática, porque tem essa prática, essa parte muito prática, né? Que é o sustentar a sua própria voz. Então você vai ter que ali falar, 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 até que você consiga que isso fique leve. E você não vai ficar na comunicação passiva, que é você se calar para evitar conflitos, nem na comunicação agressiva, que é você atacar, acusar ou tentar dominar o outro, mas você vai chegar na comunicação assertiva, que é quando você se posiciona sem atacar o outro e sem abandonar a si mesmo. Então, a assertividade não é manter todo mundo confortável, é não se abandonar para evitar o desconforto. Então, o foco da comunicação assertiva é você respeitar você. É mais sobre você do que sobre o outro. É você delimitar limites, é você impor respeito, mas sem agredir e sem se diminuir. E aí você chegar nesse ponto de equilíbrio é o treino. Porque depois que você tira os gatilhos da sua mente, você consegue treinar com mais sabedoria. Enquanto a sua mente está cheia de gatilhos ali, qualquer coisa que a pessoa fala é motivo. Então a pessoa falou X, aí bate no gatilho da crítica que você recebeu lá atrás, aí o negócio que é desse tamanho vira desse tamanho. E aí a pessoa só estava falando um negócio, mas você já interpreta lá do outro lado, porque você ainda está muito ferida, você está muito reativa. Então o primeiro passo é viver a desconexão emocional. Depois que você se desconectou dessas crenças com relação àquilo que você viveu, você consegue pensar, pensar com a cabeça. É o que eu falo com meus clientes. Pensa com a cabeça, você não está pensando com a cabeça. Que é o quê? Deixa eu colocar racionalidade. A pessoa, ela está me falando exatamente isso? Ou eu estou interpretando conforme as minhas dores? E aí você vai conseguir definir, tá? Então eu vou me posicionar, eu vou falar não, mas eu vou falar um não elegante. É o que eu brinco muito com meus clientes também. Existe o não elegante. Tem o não fubazento, que é não, que eu não quero. E tem o não elegante.
Então você vai falar um não. Não, muito obrigada, eu te agradeço. Agora não faz sentido para mim, mas entendo seu ponto de vista. Porém, para minha vida, eu prefiro seguir assim. Olha que elegância. Olha que elegância, gente. Entende? Pronto. Vocês acharam elegante? Me conta aqui no chat quem tá pronto para entrar nesse não elegante. E aí a gente chega, né, na nossa conclusão, que é a fórmula da comunicação segura. Então, você vai conseguir olhar o fato de fato que aconteceu, não interpretar conforme as suas dores. Você vai explicar, conseguir impactar com o seu posicionamento e você vai comunicar claramente o que precisa acontecer. Então, ó, nas últimas reuniões eu fui interrompida enquanto apresentava minhas ideias. Isso dificulta que eu conclua meu raciocínio. A partir de agora, eu gostaria de finalizar minhas falas antes dos comentários. Isso aqui é um trecho que eu ensinei uma cliente minha a falar. Toda hora que ela falava, as pessoas interrompiam ela. Ela começava a falar: ah, não, mas é porque isso. Eu só queria completar isso, isso, isso. Então eu falei com ela: olha, quando você começar a reunião, a próxima, você vai chegar e vai falar assim: pessoal, nas últimas reuniões, eu fui interrompida enquanto eu apresentava minhas ideias. E isso me dificultou para que eu concluísse meu raciocínio sobre esse fato. Então, a partir de agora, eu quero finalizar minha fala e aí sim vocês podem comentar. Pode ser? Estamos alinhados? Elegante, elegante, entende? Sem a elegância, ou você fica calado o resto da vida e desenvolve até doenças, porque a pessoa que se cala, ela desenvolve doenças. Porque o corpo, ele fica sobrecarregado. Ou você vira uma pessoa agressiva, você fica insuportável, ninguém quer conviver com você. Porque ninguém quer uma pessoa que grita o tempo inteiro, que fala o tempo inteiro, que... Não. As pessoas vão se afastar de você, tá? Aí você vai se ver sozinha, você vai falar assim, gente, por que que eu tô sozinha? Não para de falar, não para de gritar, não para de xingar. Quem quer uma pessoa assim por perto? Então, nem ao céu e nem ao inferno. Se você fala demais, você prejudica seus relacionamentos e você acaba afastando as pessoas de perto de você. Se você fala de menos, você se prejudica e você adoece. Então, é o equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Quem aí está disposto? Está disposta a viver com mais equilíbrio? Que aí você vai conseguir fazer essa integração. A comunicação segura, ela acontece com esses três movimentos. Você vai, então, viver esse processo para se desligar por dentro, desligar os seus códigos internos, romper com essas crenças negativas que te foram implantadas lá atrás. Como? Através do Código da Mulher Segura, eu ensino a desconexão emocional, que é a auto-hipnose que você vai fazer para reprogramar suas crenças. E depois você vai ativar por fora. Você vai conseguir alinhar a sua postura, novo posicionamento, o jeito de falar, o ritmo, as palavras. Se você for seguir o Código da Mulher Segura, eu ensino através do módulo Postura Magnética, que é essa parte mais comportamental. E depois você vai sustentar quando você for testado. Porque aí a vida vai te testar, tá? Vai aparecer pessoas inconvenientes, vai aparecer pessoas cutucando as suas feridas. Porque é o teste da vida para ver se você aprendeu de fato. Ou se foi da boca para fora. E aí você tem que sustentar. Então você tem que desenvolver novos hábitos. E aí tem a rotina, as práticas diárias que eu passo para você no módulo ativação diária. Todo dia você tem que ativar esses novos comportamentos. Todo dia eu trabalho meus novos comportamentos. Todos os dias. É uma disciplina que eu tenho. Porque eu não quero mais voltar para onde eu estava. Eu não quero nunca mais ser a pessoa que eu era. Nunca mais. Porque eu vivi os dois extremos. Eu fui do 8 a 80. Eu fui da passividade para a agressividade. Eu não quero nunca mais estar nesses extremos. Então eu sei que eu preciso todos os dias alinhar a minha mente para é como se eu estivesse calibrando ela para a mulher que eu quero ser.
Eu quero ser esse tipo de mulher, eu quero ser esse tipo de pessoa. Então, todo dia eu tenho que trazer essa clareza para minha mente. Por isso que eu criei esse processo de desenvolvimento pessoal, porque eu sei que a cura acontece na rotina. Eu poderia muito bem ser uma terapeuta de vem, faz uma sessão e pronto, vai embora. Mas eu não dou conta. Por quê? Porque eu gosto da parte comportamental. E eu sei que para você mudar seus comportamentos é todo dia. Então foi por isso que eu criei a rotina do Código da Mulher Segura. Todo dia tem conteúdo ali para você se desenvolver. Quem quer mergulhar, mergulha todo dia. Mas se você quiser, uma vez na semana que você trabalhar, esses novos comportamentos também vão te ajudar. Porque você, mulher, não precisa falar mais alto para ser ouvida. Você precisa parar de se diminuir enquanto você fala. Entender é o primeiro passo e treinar é o que transforma. Então, isso daqui, gente, é a chave para que você transforme a sua vida de dentro para fora. Você tem que entender por que você é do jeito que você é. E você tem que treinar a sua nova identidade todos os dias, para que você se funda na sua nova identidade e o novo normal para você seja a sua nova identidade. Sim, mulheres. Quero ver agora que a resposta de todo mundo se fez sentido o que eu trouxe até aqui. Me manda aqui no chat para eu ver. Olha só, esse conteúdo, gente, foi pensado assim com muito carinho para vocês, para que vocês de fato deem um salto profissional. A minha vida, ela se transformou completamente depois que eu trabalhei o meu interior. Completamente. Assim, não vejo uma coisa de negativo, só positivo. Eu ganho mais do que eu ganhava antes, e eu sei que é só o começo, eu vou ganhar cada vez mais, porque quanto mais eu me trabalho, melhor eu fico, mais inteligente eu fico, mais eu mereço. Beleza externa, porque eu não me cuidava. Eu não me cuidava, gente. E não é questão de padrão de beleza. Ah, eu quero ser padrão de beleza. Eu não quero ser padrão de beleza. Nasci com cabelo preto, não sou loura, não tenho olho azul. Não sou padrão de beleza. Mas eu estou cada dia mais bonita. Por quê? Porque eu olho pra mim e eu vejo o que que eu posso melhorar. Quando você não tem esse olhar pra você, você chuta o balde e fala assim: ah, tá bom esse rosto mesmo, tá bom esse cabelo mesmo, tá bom esse jeito mesmo. Então, é tudo que muda, gente. Os seus relacionamentos ficam mais saudáveis, as pessoas te respeitam. As pessoas às vezes chegam falando assim comigo: ai, o povo tá difícil demais, que o povo fala isso, o povo fala aquilo. Gente, se eu falar pra vocês que eu custa ter um problema com alguém, vocês acreditam? Custa ter um problema. Porque o problema ele nem chega mais. Antes eu brincava assim que eu era para-raio de doença e para-raio de problema. E eu ainda, olha o poder da palavra, gente, tá até cancelado, viu? Cancelado, cancelado, que eu acabei de falar, porque eu não sou isso. Eu não sou isso. Mas eu falava isso. E aí, eu atraía. Eu atraía, era só problema. Eram umas coisas que aconteciam na minha vida que eu ficava assim, não, isso aqui tá de brincadeira, né? Isso aqui não existe. Não existe acontecer uma coisa dessa. E acontecia na minha vida. Golpes, eu caí em golpes, golpes de banco, golpe disso, golpe daquilo. Gente, esse era o mundo que eu vivia, porque era o mundo que eu criava com a minha mente. Hoje, não recebo críticas. Não recebo. Recebo alguma outra, mas que eu absorvo que é melhor. Ou às vezes é uma crítica que eu realmente merecia receber. Eu merecia receber essa crítica, então foi ótimo. Que bom que a pessoa falou. Realmente, eu perdi a noção, não tá, né? Foi ótimo. Mas aquela crítica que é só pra te diminuir, sabe? Não tem mais. As pessoas podem até falar de mim. Com certeza fala. Mas fala lá, não chega. Dinheiro, posicionamento, relacionamentos saudáveis, equilíbrio com a família, equilíbrio emocional, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do físico. Só ganhos. Tudo isso eu não tinha. Eu não tinha nada disso. Eu era aquela pessoa ali, descompensada. Ai, Deus, eu era muito descompensada. Vou nem contar tudo, não, senão eu perco até minha credibilidade. Tão descompensada que eu era. Mas então hoje eu tenho esse propósito, sabe, gente, de levar vocês, porque a vida é muito melhor quando a gente tá bem.
Não, quando a gente tá bem com a gente mesmo, a vida fica muito melhor. Agora, às vezes, né? Igual a Mari que trabalha aqui comigo, ela tá aqui também que eu tô vendo. Às vezes ela até vê, então assim, nu, que isso, esse problema é difícil. Nu, isso que aconteceu é muito difícil. E eu reconheço que realmente, nu, realmente, isso aqui, bicho tá pegando. Mas não consigo ver como algo que vai me desanimar, desmotivado. Não, porque eu sei que todos os problemas que se apresentam na minha vida têm um propósito. Então, eu quis trazer isso aqui, gente, como uma forma de mentalidade, para vocês entenderem a mentalidade de uma pessoa curada. Porque eu não tinha essa mentalidade, não. Era só problema, que mais caos vai acontecer, e eu não tenho sorte na vida mesmo, e eu sou para-raio de problema. Ai, gente. Então, se hoje você identifica que você tá com a sua mente ali meio travada em algumas questões, que você às vezes acha que realmente você não tem sorte, que as coisas não estão legal, que você poderia estar num patamar melhor, que você poderia estar recebendo mais, que você poderia estar além, eu tenho um convite para te fazer. Se você se identificou com tudo isso que eu trouxe aqui para você, eu quero te convidar para um encontro individual comigo, para que individualmente eu possa te ajudar com um diagnóstico emocional e profissional. Hoje, o diagnóstico emocional profissional, ele é R$ 300, que é um encontro comigo, onde eu vou te ajudar a entender por que você é do jeito que você é. E eu vou criar um plano de ação para você começar o seu processo de mudança. É uma sessão que pode ser online, se você for da minha região, pode ser até presencial. Hoje, a maior parte das pessoas querem online, né? E aí, nesse encontro, gente, que pode ir de 1 hora a 1 hora e meia, a gente vai fazer esse diagnóstico. Eu te entrego um plano prático em PDF, todo estruturado e personalizado para você começar a mudar as coisas que estão te atrapalhando no seu dia a dia. Então, você vai desabafar, você vai ali falar comigo, vai me explicar e eu vou pegar tudo aquilo que você me trouxe, eu vou trazer a raiz emocional desse problema em um encontro. Eu vou trazer a raiz emocional desse problema. Você vai entender a sua vida de uma forma como você nunca tinha entendido antes. E você vai conseguir ter um plano prático. Tem língua presa, tá, gente? Ainda tem isso, viu? Ainda sofri muito bullying por conta de língua presa. Mas eu fui aprendendo com o tempo a falar melhor, a abrir a boca para falar, e aí só trava em algumas palavras muito específicas. Enfim. E aí eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou te orientar pessoalmente para que você execute esse plano e transforme a sua vida. E eu tenho 5 vagas para essa condição especial. Então, gente, vai ser por ordem de chegada. Eu não posso garantir isso para vocês, tá? Eu vou deixar o link lá no grupo, né, dessas 5 vagas individual. E vai fechar agora, né? Porque só com as pessoas que tá aqui já fecha e nem dá para todo mundo, né? Então, quem fechar primeiro, a Mari vai atender vocês, tá? É só vocês clicarem aqui no link, que eu vou disponibilizar. E você vai agendar o seu horário nessa condição especial. Ah, Lohane, fechou as 5 vagas. Aí é o valor de R$ 300, tá? Mas, gente, vale demais. Todo o feedback que eu recebo, vai lá no meu Instagram e vê. Antes desse diagnóstico chamava Sessão Despertar. Olha todos os depoimentos da Sessão Despertar. Todo mundo fala. Uma sessão com a Lohane parece que foi 4 meses de terapia. Porque é muito intenso, é muito profundo, tá? Então, quem fechar, garante essa condição. Mas de toda forma, gente, por R$ 300 vale demais, porque você vai ter o acompanhamento, você vai ter ali o direcionamento e a mentoria premium, ela é ainda maior, né? O valor, porque é um investimento maior. Então, de toda forma, você está tendo uma condição especial do que as pessoas que investem, né, o processo completo. E no processo completo, se você vê que, nossa, eu quero realmente mergulhar nisso, eu quero viver o Código da Mulher Segura, eu quero adquirir o processo premium, porque eu quero rasgar esse meu passado e eu quero despertar, eu quero colocar para fora aquilo que eu já sinto que tem em mim. Porque se você tá aqui hoje, mulher, eu tenho certeza que você sente um negócio ardente aí dentro de você. Às vezes você não sabe como fazer, você não sabe como aplicar, você não sabe como colocar para fora, você tem medo, você se sente insegura, mas se você sente que tem um negócio dentro de você interno,
Você quer mais da vida, você quer prosperar, você só precisa se desconectar desses códigos internos. Você só precisa desconectar, porque quando você desconectar, você vai se conectar com uma mulher que você nem sabia que existia. Pode ser que hoje você se limita, porque você nem sabe quem você é. Você ainda nem conheceu toda a sua capacidade. Porque quando você se conhecer, você vai se surpreender. Hoje eu faço coisas que eu fico assim, gente, eu não imaginava que eu dava conta de fazer isso. Eu achava que eu nunca ia dar conta de fazer isso. Eu achava. E as minhas clientes falam a mesma coisa, Lohane, ainda bem que você acreditou em mim, porque eu não estava acreditando, não. Eu não ia acreditar, eu não ia ter feito isso. Se você não tivesse me ajudado e falado assim, vai lá e faz que você está preparada, eu não teria feito. E a pessoa foi lá, fez, prosperou. E às vezes o resultado foi até maior do que a gente estava esperando, até surpreende. Porque a capacidade do ser humano de criar, quando ele está alinhado, quando ele está curado, é um negócio sobrenatural. Sobrenatural, tá? A Fátima falando que tudo que você acabou de nos ensinar é fundamental na vida, fazendo que ocorra essa maturidade necessária no nosso processo evolutivo. Que bom, que bom, fico muito feliz. E é só o começo, né? Aqui é de fato o momento para despertar, para você de fato, existe algo. Existe algo que eu preciso tratar, que eu preciso curar para eu colocar para fora a minha melhor versão. E se você quiser a minha ajuda para te direcionar nesse caminho, pode ter certeza que eu vou fazer o melhor que eu puder por você. Então dá o passo. Dê o passo, que o passo não tem como eu dar para você. O passo você precisa dar. Você tem que tomar a decisão, eu quero. Depois da decisão do eu quero, aí a gente vai traçar juntas um plano para que você de fato desperte essa mulher e que ela nunca mais se apague por ninguém. Porque quando a sua luz acende, de verdade, ninguém tem o poder de apagar. Ninguém. Tá? Então, gente, era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Vou mandar lá no grupo por ordem de chegada, né? A gente já vai fechar provavelmente hoje essas vagas. Então, fico muito feliz em ter vocês comigo. Quem vai dar esse passo hoje? E eu quero abrir também aqui para dúvidas, né? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Me manda aqui no chat para a gente trocar uma ideia. Quem aqui quer perguntar? E outra coisa, quero saber de vocês também. Como que foi esse encontro? Tocou em vocês? Fez sentido? Me conta aqui até mesmo para eu ter esse feedback, né, e saber se a mensagem realmente foi transmitida da melhor forma possível. De vocês aqui, nossa, aceito feedback demais, porque vocês estão aqui para evoluir, vocês querem evoluir. Então, eu também quero. Me manda aqui pra gente ter essa troca agora, tá? Eu vou só encerrar o vídeo, porque eu tô gravando pro pessoal do gravado. Então, quem tá assistindo esse vídeo gravado, todas as informações estão aqui na descrição, tá? E vocês podem entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer ter você também junto com a comunidade da Mulher Segura. Então, um super beijo. Mas vocês fiquem aqui que a gente vai conversar, tá? Pera aí.